Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o mundo do autista. Você aí de casa quer saber mais sobre? Fica aqui no nosso podcast, nesse conteúdo de hoje. E para estar falando um pouco sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Pamela Bueno, ela que é advogada, focada em atendimento para mulheres, especialista em direito da saúde. Também estou com a Giovana Batista, que é enfermeira, especialista em autismo, analista de comportamento e terapeuta ABA. Também estou com a Luzinete Vilelas, que é graduada em magistério pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, já a gente tem engasga aqui, hein? E neuropsicopedagogia e pós-graduanda em ABA. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui, né, no podcast, falar sobre esse mundo do autista, entendendo um pouco do autista. Gostaria que todos aí se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Nath, é uma honra estar aqui novamente. O tema autismo faz parte de uma das esteiras que nós temos no escritório. Tenho foco em mulheres, e mulheres focadas em autismo são as mães atípicas com seus filhos. Apesar de existirem mulheres autistas, é um número muito maior em homens, em meninos, né? Então, a gente tem um número menor, mas o nosso apoio são para as mulheres. Para os meninos, né? Sim. E aqui para as mães, para as famílias, sempre é esse o ponto. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Pamela. Luzinete, se apresente aí, fala se eu falei certo, né? Porque isso aqui é um trava-língua, É um trava-língua, né? Então, eu sou a Luzinete Vilelas, eu trabalho... Vilelas mesmo. Vilelas mesmo, no plural. Descobri que era Vilelas no plural quando eu fui me casar. Olha só, legal. Né? Então, assim, eu trabalho com crianças com necessidades especiais e, ultimamente, tenho trabalhado com bastante autistas. E são crianças atípicas e os pais acabam ficando atípicos também. E eles precisam de apoio, de ajuda para poder auxiliar e apoiar essas crianças no desenvolvimento e na aprendizagem. Sim. Porque eles acabam tendo um déficit cognitivo muito grande. Legal. E, Luzinete, por que você escolheu aí trabalhar, né, nessa área de neuro com o pessoal autista também? Então, quando eu comecei o magistério, eu recebia muitas crianças. E eu costumava dizer que essas crianças eram minhas até o final do ano. E aparecia crianças com dificuldade de aprendizagem, eu ia pesquisar para saber o que eu poderia fazer para melhorar a aprendizagem. E com isso eu resolvi fazer pedagogia depois do magistério. E depois do magistério, eu resolvi fazer psicopedagogia, porque eu recebi um aluno e ele tinha problema neurológico. E eu queria descobrir como fazer esse aluno aprender, porque ele era meu e eu tinha uma responsabilidade com ele até o final do ano. E depois que eu fiz psicopedagogia, já dona de uma escola, eu fui dona de uma escola de educação infantil, e eu bati o olho e identificava se a criança era autista, se ela tinha síndrome de Down, que a síndrome de Down já é típico da imagem da criança, Sim. Você já consegue ver pelas características, e também se ela era TDAH, TOD. Aí com isso eu falei, não, mas eu quero ver como o cérebro funciona. Eu quero descobrir o que eu posso fazer e o que a neuroplasticidade pode fazer para auxiliar a aprendizagem. E com isso eu fui fazer a pós-graduação em neuropsicopedagogia e depois vi a necessidade de fazer a ABA. Então, eu já entreguei meu trabalho de conclusão de curso, estou aguardando a resposta para se eu passei ou não para receber o diploma. Sim, legal. Parabéns. Giovana, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Certo, primeiramente, obrigada por estar aqui, estou muito feliz, ainda mais de falar sobre esse tema, que eu encontrei um propósito nessa área. Então, eu sou enfermeira de formação. Durante a faculdade eu nem imaginava essa área, os enfermeiros não vão tanto por esse lado do autismo. E trabalhando já como enfermeira, eu trabalhava num plano de saúde e tinha muitos casos de mães que não conseguiam tratamento para os filhos. E eu ouvia sobre terapia ABA, mas o que é isso? Não sabia, não fazia ideia do que era.
E autista, assim, eu já tinha ouvido falar o que, que era mais ou menos o autismo. E fui indo atrás, entendendo e vendo essa dor mesmo das famílias, de não conseguir uma clínica especializada próximo da residência, vendo o sofrimento mesmo dessas mães. Eu falei, não, eu vou voltar a estudar de novo. E me especializei, né, em terapia ABA, análise do comportamento, né, que é a tradução para o português. E comecei a trabalhar como terapeuta ABA domiciliar. Então, Legal. entendendo, encontrando essa dor, né, indo de encontro com essa dor das famílias, comecei a atuar nessa área. Que legal. E por que que você resolveu assim, falou, vou trabalhar nesse campo, né, dos autistas, das crianças? O que que você mais se encantou? Então, trabalhando nessa empresa, nesse plano de saúde onde eu trabalhava com linhas de cuidado, vários tipos de linhas de cuidado, e dentre elas a pediatria. E vi muitos casos de famílias com crianças com diagnóstico. E as crianças já vinham com o diagnóstico do médico, mais as sessões de terapia ABA, mais um outro exame. E eu tava vendo o desespero das mães. Que era assim, Giovana, o convênio não tá liberando as terapias. Giovana, o convênio mandou a terapia e é muito longe e é um transtorno sair de trem com meu filho, de ônibus. O que que eu faço? E aí, eu vendo aquilo, eu fui pesquisando mais sobre isso, vi que essa área, ela não é privativa de nenhuma profissão. Por exemplo, não é privativo do psicólogo, mas você precisa de uma especialização, né? E aí, a partir daí que eu falei, não, eu peguei essa causa e encontrei, de fato, um propósito mesmo nessa ajuda, sabe? Sim, legal. Hoje eu vou aprender aqui, né? Porque para mim esse tema autista não entendo, sei muita pouca coisa e é muito que o pessoal pergunta, né? O que que é realmente a criança, né? O adulto que tem o autismo? E para a gente entrar, né, nesse nosso bate-papo, eu gostaria que cada uma falasse sobre como que identifica uma característica de quem tem o autismo. Uhum. Começando, né, um ponto primordial, é importante a gente falar que o autismo ele é uma condição. Então, baseado no meu mundo jurídico, né, a Lei Merenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, ela fala que o autista é o indivíduo que tem uma alteração de desenvolvimento neurológico. Então, esse desenvolvimento neurológico vai afetar duas áreas muito importantes. Primeiro, a comunicação, com a interação social, e o comportamento, repetitivo ou restritivo. Com o aspecto jurídico, vem aí uma comparação. Apesar de entendermos que é uma condição, é importante ressaltar que na questão jurídica, nós comparamos sim o efeito legal com a pessoa com deficiência. Porque ainda existe uma lacuna muito grande, como a própria Giovana comentou aqui, existe ainda, infelizmente, uma defasagem com relação ao próprio comportamento, porque as pessoas não estão preparadas, as próprias operadoras de saúde não estão preparadas para tratar, para medicar ou para receber o autista da forma adequada. Então, como legislação, o autista ele recebe os benefícios que a legislação traz como pessoa de deficiência, porque a gente já tem leis mais adequadas, mais consolidadas para isso. Então, eu diria que juridicamente a gente diz que são pessoas que já estão acobertadas, asseguradas por leis específicas para terem os seus direitos resguardados. Legal, Pamela. Luzinete, para você, como que é que a gente consegue aí considerar que uma pessoa ela tem as características de um autista? Então, no bebê, uma das coisas que a gente precisa observar se ele foca nos olhos, né? Então, quando eu tinha a minha pré-escola, eu fazia muito esse exercício com as crianças. Pegava um chocalho e eu chacoalhava e aproximava e voltava perto dos olhos. Se essa criança não tivesse nenhuma reação de piscar, já era um indício que a gente tinha que ficar observando. Outra coisa é a questão da demora da fala, né? Se a criança já completou 2 anos e ainda não está falando, também a gente precisa já investigar do porquê dessa ausência de fala. E o andar na ponta dos pés.
Então, assim, é um dos grandes indícios de que a criança é autista quando ela começa a andar nas pontas dos pés e você conversa com ela e mesmo assim ela continua. E o brincar isolado e enfileirar os brinquedos, por exemplo, colocar os carrinhos todos na mesma posição, girar em volta do próprio corpo, gostar de ficar embaixo de mesa. Então, são indícios de autismo. Legal. E para você, Giovana, quais são os indícios aí de que a pessoa tem autismo? Então, esse que a Pamela comentou são 3 características macro, né? Que são essa dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, né? Que seria de interagir com os pares, de interagir com outros adultos, e a parte também de movimentos e comportamentos restritos e repetitivos. Então, é algo que você já consegue identificando. Claro que são características macro, então com as crianças a gente consegue ver desde os 6 meses a gente já consegue identificar, né? Por mais que é muito difícil ainda fechar um diagnóstico com menos de 2 anos, ainda é uma luta, né? Mas as famílias já conseguem identificar alguns, como se a criança tivesse transitando, né? Entre sinais de autismo e sinais de um desenvolvimento comum, natural. Então, são esses sinais, cada autista vai manifestar de formas diferentes, assim, existem as características que são o macro, o padrão, mas você vai ver que algumas crianças tendem a não focar nos olhos, mas aí tem mãe que vai falar, não, mas meu filho foca nos olhos, mas ele anda na ponta dos pés, será que ele tem ou não? Então, vão ter algumas características mais acentuadas Sim. e outras menos, e por isso que tem um espectro que hoje em dia tá tão amplo, né? Mas na infância que você identifica ali se a pessoa é autismo, porque antigamente não era muito falado sobre, né? E às vezes a pessoa, no adulto, foi descobrir que tem o autismo. Pode acontecer. Hoje não se fala muito, mas pode acontecer sim. Inclusive, a gente tem relatos, eu tenho relatos no escritório de famílias, e que aí, investigando, a própria mãe e o próprio pai têm o diagnóstico, e acabaram sofrendo momentos na vida que, assim, por que aquela criança era considerada diferente, Sim. né? E, ao ver, era realmente por conta da característica que não foi bem tratada, não foi orientada, porque a família não tinha a orientação devida, né? Sim. E aí são os mesmos sintomas no adulto e na criança ou muda? No adulto, você vai conseguir reparar sintomas de isolamento social. Certo. Então, vai ser aquele adolescente que não gosta muito de interagir, que tem poucos amigos na sala, ainda mais quem é, né, da área da pedagogia vai reparar. Aquele aluno que sempre fica sozinho, não tem tantos amigos, não tem interesse por isso, gosta mais de ficar no quarto. Então, no adulto você vai perceber, e se não é tratado desde sempre, desde o início, você vai acumulando outros tipos de comorbidades, né? Que aí sim pode gerar doenças. O autismo não é doença, mas pode acumular outras caso você não trate. Porque aí vem uma ansiedade, pode vir uma depressão, porque aquele adolescente vai ficar isolado, vai sentir essa rejeição de uma certa forma dos colegas. Então, o adulto que não foi tratado sofre bastante. Legal. Então, e também acontece assim, a gente identifica a criança como autista e encaminha para o neuro. E no atendimento com o neuro, é descoberto que o pai é autista. Uhum. E aí, com isso, inicia-se um acompanhamento tanto da criança como do pai. E é feito todo um trabalho. E aí o pai volta para o atendimento comigo e diz, por isso que eu tinha esse comportamento, por isso que eu tinha aquele comportamento, eu não conseguia interagir em sala de aula, eu não conseguia trabalhar em grupo e eu não sabia o que era. E eles são gratos porque, por conta da gente ter identificado na criança, ele agora consegue. Teve um caso que um pai tinha 40 anos quando ele descobriu que ele tinha, e ele tinha sido promovido como gerente, e ele estava com dificuldade de se relacionar com os funcionários. E ele não conseguia entender por quê. E começou-se a fazer a terapia, tudo, e com isso agora ele está melhorando.
tá Ô, conseguindo. Luzinete, você trabalhou em escola, é isso? Sim. Você, nessa época, você já fazia a questão do autismo ou não? Você conseguia identificar? Sim, eu consegui identificar, mas a grande dificuldade é que, como professora, a gente identifica, a gente faz um relatório de Sim. encaminhamento e nesse relatório a gente coloca as características. E para o pai, quando a gente se reúne, a gente coloca assim. Que está encaminhando, mas que a gente está com suspeita, mas não diz a suspeita, Sim. porque senão eles não levam ao médico, porque eles têm medo do resultado do que o médico vai dizer e eles não aceitam. Então a gente tem que ir bem devagarzinho, falar, olha, leva lá para dar uma verificada, vamos investigar para ver por que ele não está conseguindo aprender, porque o desenvolvimento dele está fora da linha, da curva, para aquela idade. Aí com isso o pai leva e aí todas as vezes que eu encaminhei eram autistas. Que legal. Sim. Ô, Pamela, e você, a gente vê, né, nesse mundo que a terapia é primordial para a questão dos autistas. Como que isso juridicamente é? Tem alguma lei que ajuda os pais que às vezes não têm uma condição, né, de dar aquele suporte, de levar no terapeuta? Como que é isso? Nós somos resguardados pela Constituição que o Estado tem que nos dar o direito à saúde. Então, existe, sim, esse resguardo e atualmente se tem uma ideia de que a legislação tem um prazo específico para que o SUS conceda o tratamento com um prazo menor, né? Muitas vezes, infelizmente, ainda o SUS também não está preparado para atender o grande volume que se tem, porque as terapias, elas precisam ser contínuas. Sim. Não é uma consulta ao médico. E o médico é diferente de você estar com uma dor de garganta e tomar um remédio. O que faz o desenvolvimento, o que faz ele estar preparado para a sociedade é o fato dele estar em tratamento contínuo. É o desenvolvimento, é o trabalho das especialistas que vai levar com que ele melhore e que ele esteja preparado para ser um adulto eficiente, um adulto capaz de se promover sozinho na sociedade. Então, muitas vezes, o SUS ainda peca bastante. Aí a gente tem a questão dos planos de saúde, das operadoras de saúde, igual a especialista estava comentando, que são as maiores dificuldades também. Limitar a terapia, então o médico, ele direciona, através da literatura médica, a quantidade de terapia, a quantidade de medicamentos, qual é a metodologia que deve ser seguida, e o plano de saúde vai lá e menciona que vai ser ou terapias menores, ou quantidades menores, ou distâncias que torna o tratamento inviável. Então, se a criança não consegue ter a tranquilidade de ficar na escola, imagina num trânsito, num transporte, uma mãe que tem que levar em terapia todo dia. Então, como é que ela se desloca com essa criança longe de casa? Então, a gente tem muitos problemas com relação a isso. É o maior problema que a gente tem encontrado. Então, juridicamente, o nosso apoio independente se for via Estado ou operadora de saúde, o papel jurídico é fazer com que a gente consiga que o órgão público ou particular que é contratado faça com que essa prescrição médica seja exercida da forma correta, próximo da residência, seja feita dentro do que foi limitado, a prescrição que foi dada médica corretamente, para que essa criança tenha o desenvolvimento adequado dentro da metodologia adequada. Então tem esse auxílio aí, né? Exatamente. Junto com uma advogada especialista de saúde, claro. Giovana, você falou um pouco, né, da questão da terapia ABA. Explica pra gente o que é essa terapia, que até eu fiquei curiosa. Então, a terapia ABA, é importante falar que ela é uma ciência, tá? Existem estudos que comprovam que, de fato, elas têm resultado na vida da criança, do indivíduo autista, e ela é focada na mudança de comportamento. Então, como a gente falou, o autista tem essa defasagem em comportamentos repetitivos, em questão da comunicação, interação social. Então, essa terapia, ela vai ajudar nessa mudança de comportamento.
Para ser terapia ABA, tem que ter metas. E as metas são feitas através de protocolos, tá? Então, é um pouquinho complexo, né? Tem algumas etapas ali, né, Luzi? Tem algumas etapas até você conseguir. Então, para ser ABA tem que ter meta. E para ter meta tem que ser algo individualizado, não é um copia e cola. Então, eu não posso usar o meu plano, que a gente chama de PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado, eu não posso copiar para o meu paciente A e copiar com B. Porque por mais que os dois sejam autistas, cada um vai ter uma particularidade diferente. Um vai gostar mais de música, então ele vai aprender mais com música. Deixa eu elaborar aqui o protocolo dele, o plano dele para essa questão. O outro vai gostar mais de massinha e de questões sensoriais. Então, eu vou precisar adaptar. Tá? Então, ela é focada na mudança de comportamento. E o ideal, assim, o que a gente quer não é a cura, porque, como a Pamela falou, não é uma doença. A gente quer, é uma condição e a gente quer deixar aquele indivíduo que tenha vida normal. Que ele consiga estudar normalmente, interagir com as crianças, fazer uma prova, trabalhar, viver uma vida normal. Esse é o objetivo. Então, qual é o significado da palavra aba? A aba é uma sigla em inglês, eu não vou me arriscar a falar. Eu tô curiosa, já quero saber. Né, Lúcia? Você arrisca a falar? Não arrisco não, é difícil Mas pronunciar. a tradução é análise aplicada ao comportamento, análise aplicada ao comportamento. Isso. É isso Exato, mesmo. é. Isso. Né? A tradução, mas ela vem do inglês. Tá, e como que essa terapia, ela é indicada, a terapia aba, geralmente para quem tem autismo? É para quem tem autismo, mas ela não é restrita ao autista, tá? É importante falar isso também. Mas é muito indicada porque é mudança de comportamento. A gente vai ter a questão de reforçar comportamentos que a gente quer e tentar extinguir os comportamentos que a gente não quer. Então, como o cérebro dessa criança, desse indivíduo, o autista, foi formado de uma forma diferente, né? Então, ele tende a zona de conforto do cérebro no que ele gosta ali, nos movimentos repetitivos, alguns em luzes, né? Então, a gente tem que trazer para algo, assim, que vai ser natural da vida dele. Então, essa terapia ajuda aí a desenvolver essas questões. Essas habilidades, exatamente. Questão de fala, toda essa parte. Viu, uma coisa que eu acho bem legal no ABA é a generalização. Porque Sim. aí a criança, ela aprende que aquilo que a gente trabalha no consultório, ela vai poder usar na vida dela, tanto na casa, com os amigos, na igreja, no parque. Então, é bem legal essa parte da generalização. E aí usar as preferências da criança, a partir das preferências, montando-se as terapias. Eu ainda não posso utilizar, eu aprendi, mas ainda não posso utilizar porque eu não sou formada, né? Sim. Então, eu utilizo só a parte da neuropsicopedagogia, mas eu já aprendi e fico muito feliz de ver. E, assim, uma das dificuldades da aba também é que tem poucos profissionais. E por não ter muitos profissionais, então, tanto o SUS encontra problema de conseguir a terapia, como as redes particulares também. E também as redes particulares estão inibindo a colocar só quem tem psicologia. Então, por exemplo, eu que tenho neuropsicopedagogia, mesmo sendo formada em aba, eles não querem me credenciar porque eu não tenho psicologia. Eu enfrento isso também, viu? Isso que é complicado. Entendeu? Eles Porque não me credenciam. Juridicamente, o método ABA já está consolidado como um método que realmente é eficaz para o autismo. Sim. Então, como os planos de saúde, eles querem negar o máximo possível de tratamento para o autismo, porque pensa, qual que é o motivo do plano de saúde? Tratar doença. Nós não falamos aqui que autismo não é doença? Então, Sim. por que o plano de saúde vai tratar o autismo se o autismo não é doença? Caramba. Então, pensa, para o plano de aí saúde... fica naquele embate, né? Ele fala, autismo não é doença, eu não vou tratar o autismo. Então, a gente tem que juridicamente mostrar que não é doença, mas precisa de tratamento médico. E aí, a metodologia é uma metodologia científica e a gente tem que comprovar que pela literatura médica, ela traz resultado para a saúde. Em paralelo a isso já está consolidado juridicamente. Então, via judicial, com uma ótima advogada, você consegue. Advogada da saúde. Da saúde, por favor. importante ressaltar. Você consegue a metodologia. E aí, o que ela começa a fazer os planos de saúde? Dificultar com os profissionais. Então, ele começa a dificultar com as especialistas, começa a colocar profissionais não qualificados,
E as mães levam seus filhos para fazer terapia, chegam lá e encontram PEI aplicado igual para pacientes diferentes. Aí começam a limitar, por exemplo, aplicação em escola, que é ambiente natural da criança. Ah, mas escola não tem nada a ver com plano de saúde? Como não? Se a criança precisa de um terapeuta com ele na escola, na casa, tem. Então, é um mundo que a gente... Por que tem se falado do autismo? Porque existe ainda, infelizmente, uma tratativa de tentar cada vez mais excluir o quanto se pode, de negar o quanto se pode, e as mãezinhas e as famílias realmente eles têm vivenciado os momentos de muita aflição. Recentemente, planos de saúde grandes cancelaram do dia para a noite o plano de saúde das famílias. Caramba. E as crianças ficaram sem tratamento do dia para a noite. E isso a gente não consegue ainda estimar qual vai ser o reflexo disso na vida dessa criança. Porque hoje a gente está aqui fazendo, o trabalho que as especialistas fazem é um trabalho para o futuro. A gente não consegue estimar 1, 2 dias sem terapia, 1 mês sem terapia. Então, é muito amplo, né, o assunto. Isso, essa questão que você comentou de ir na clínica, eu recebo muito esse relato. As mães falam, Giovana, meu filho vai na clínica, mas eu não sei o que está sendo feito lá. Eu peço o PEI, mas eles estão me enrolando. Ele entra, sai da terapia, ninguém fala nada. E o que eu faço agora? Então, é uma dor muito latente que eles enfrentam, né? Algo assim. E como a Pamela falou, o que vai impactar isso daqui a pouco, lá na frente? Né? Daqui 2 anos, quando começar outras fases ali da vida, né? Da criança. Então, é algo a se pensar. Sim. E o mesmo acontece nas escolas, né? Porque nós vamos até a escola também e muitas escolas dificultam a nossa entrada. Sim. O máximo possível. E aí, quando a gente entra, eles não têm o documento o PEI, um plano de ensino individualizado para a criança. Então, não está sendo feito um trabalho ali com aquela criança e eles não deixam a gente entrar para poder estar auxiliando. E isso é uma das coisas que também é um sofrimento dos pais. Sim. O Luzinete, gostaria que você falasse um pouco da questão o que o neuropsicopedagogo, acertei, pode estar ajudando na questão das habilidades dessa criança no meio social, né? Como vocês falou, a criança ela fica mais exclusa ali de não gostar muito de conversar. E como que é trabalhado isso nas escolas? Certo. Então, a princípio, eu sou neuropsicopedagoga clínica. Sim. Né? Então, quando eu vou até a escola, eu vou à escola para fazer a diligência, para verificar se o que a escola propõe, ela realmente está realizando. E como é o comportamento dessa criança em escola. Então, o trabalho que é feito, a primeira coisa que eu faço, tem os testes validativos, que a gente, são validativos, que a gente faz os testes para verificar qual nível a criança está, como estão as funções executivas dele, como está a memória, a atenção, como está a volição, questão da vontade dele para fazer determinada coisa, como está a flexibilidade cognitiva, que a flexibilidade cognitiva você começa a fazer isso daqui, aí você viu que está errado, não está dando dessa maneira, você logo percebe e você já vira e coloca do lado certo. Quando a flexibilidade cognitiva não está funcionando, a pessoa continua ali, naquela mesma posição, naquela posição. E normalmente a criança que tem autismo, ela tem a flexibilidade cognitiva muito prejudicada, por isso que ela fica com aquela atividade repetitiva. Então, no acompanhamento, a gente, por 6 meses, a gente cria um plano individualizado também, igual o ABA, onde a gente vai, depois que sai o resultado dessa bateria de exames, de avaliações qualitativas e quantitativas, a gente vai iniciar esse trabalho de reabilitação das funções executivas dele. E aí, com isso, com essa reabilitação, automaticamente vai melhorar a volição e com isso ele vai começar a se relacionar com as outras pessoas. Mas ele tem o sucesso de se relacionar com as outras pessoas, de conversar, Sim. meio social. Olha, eu tenho um exemplo, né? Eu acho que eu posso citá-la, acho que a mãe não vai se importar. Ela é da minha igreja, né? A Gigi. Quando eu comecei a atendê-la, ela não entrava na minha sala. Caramba. E ela ficava no corredor. E eu iniciei esse trabalho de interação no corredor. Depois entrou para a sala de aula com a mãe.
sala de aula não, para o consultório com a mãe, e a gente iniciou um trabalho de interação ali em sala de aula, e eu fui treinando as funções executivas dela aos poucos. Aí hoje, depois de 1 ano e meio de acompanhamento, ela chega e fala para os irmãos assim: paz do Senhor. Oh. Entendeu? Mas num dia ela só consegue com 5 pessoas. Sim. Aí depois eu já percebo que no semblante dela, para ela já deu. E é isso que a pessoa que trabalha com criança autista é perceber como está o emocional dela para limitar, para que ela não chegue à crise. Porque se você não perceber, ela vai entrar em crise. Caramba. E aí depois você vai ter que fazer toda uma modulação para ela passar por aquela crise, para você ter que iniciar uma nova atividade. E agora a atividade que eu fazia no consultório com ela, ela não usava banheiro. E eu tinha a boneca Júlia, uma boneca de pano, e a gente dava banho na Júlia. Depois a gente levava a Júlia ao banheiro. E ela tinha medo de entrar no banheiro. E aí primeiro eu fui até o banheiro com a Júlia sentou no vaso, que era a boneca, Uhum. e aí depois ela foi indo aos poucos até que ela saiu, não usa mais fralda. E aí eu dei de presente a boneca Júlia para ela levou para casa dela, e lá na casa dela ela brinca com a boneca Júlia, faz as mesmas coisas com a boneca. Então, o que eu fiz? Eu generalizei e eu fiz com que ela percebesse que o banheiro não era uma coisa aversiva, mas era um local e que ela deveria usar. E eu, no café da manhã também, né? Aí, a mesma coisa, o café. Eu descobri que ela gostava de tomar café. Eu usei o café para fazer a questão da verbalização. Então, eu fiz treinos com ela, e onde ela pede para tomar café, me ajudar a arrumar a mesa do café no consultório. Depois terminamos o café, lavamos a louça, ela me ajuda a lavar a louça, aí ela guarda a louça junto comigo, e aí depois ela já sabe que acabou a consulta, ela fala: tchau, Deus abençoe. Entendeu? E ela está formulando diálogo agora, Sim, de conversar, que antes ela não fazia essa questão do diálogo. Então, assim, você acreditar na plasticidade cerebral. Porque, assim, nessa interação aqui que nós estamos tendo, já está acontecendo sinapses do nosso cérebro. E essa sinapse está gerando novas aprendizagens. Principalmente na Nath, né? Que não tinha o conhecimento sobre Se o tivesse a autismo. fumacinha aqui. Isso, então ela já está gerando as sinapses e as novas aprendizagens. O mesmo acontece com o autista. Mas uma das coisas muito importantes é que a família precisa acreditar, os terapeutas que estão envolvidos precisam acreditar, e assim a sociedade precisa acreditar. E o que eu percebo muitas vezes, que muitas pessoas têm medo de se relacionar com o autista. Sim. E eu trabalho numa ONG, a PIPA, que ela tanto atende as crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual, e o autista também, que eles geraram uma questão de integração, onde eles vão crescendo ali e formando amigos. E eles vão para o cinema, fazem teatro, e isso está sendo muito bom para o desenvolvimento deles. Legal. Né? Essa interação. Sim. Ô, Pamela, e quando, assim, tem algum tratamento que ele é negado, né? Um exemplo. Tem algum procedimento que é recomendado para ir para a família? O que pode estar fazendo? Sim, a gente pode até colocar isso em fases, né, em etapas. Sim. Primeiro, o mais importante, ter um laudo confirmando que aquela pessoa é autista, tá? Sem isso, a gente não consegue evoluir. Depois, ter a indicação médica de qual é a metodologia que o autista vai ter que seguir, do tratamento que ele vai ter que seguir e do medicamento que ele vai ter que tomar. Se a gente estiver falando de uma orientação de uma operadora de saúde, que tenha a negativa do plano de saúde. Tá? Com isso, procure a advogada para que a gente juntas consiga dar entrada para reverter essa negativa, tá? Com uma ação judicial. Como hoje a gente já tem jurisprudência e, como eu comentei, a metodologia já está fixada como eficaz para o tratamento, realmente, em primeira instância, aqui em São Paulo, a gente tem conseguido resultados positivos de reversão das negativas dos planos de saúde. Tanto que alguns planos, eles já minoria os que negam, né? Mas já teve, assim, casos de ser Sim, negado? Sim, muitos a gente tem. Hoje, a maior parte é ou negativa efetiva do plano, ou negativa por questão de distância. Então, eles indicam alguém de uma região para uma região com mais de
100 quilômetros de distância, né? Então, Sim. o nosso objetivo é ou realmente o tratamento em si ou aproximação, né? Quando não se tem próximo da residência, o plano de saúde é obrigado a custear um médico particular, inclusive. Olha só. Então, a legislação obriga dessa forma, tá? Então, existem caminhos, sim, para aqueles que possuem o plano de saúde, para que se faça uma reversão dessa negativa. E Tá? tem uma advogada. E temos uma advogada para o plano. Excelente Advogada da saúde. Contratem. Ó, eu quero comissão. Percentual, né? Não Ai, deixe de gente. contratar. Ô, Giovana, tem assim algum indício ou sinais que a criança que está fazendo, né, a terapia ABA, de que ela está tendo uma melhora? Sim, eu costumo falar que a gente tem que comemorar os pequenos avanços, né? Os micro avanços. Porque costumo receber bastante os pais que vêm assim, Giovana, eu quero que meu filho fale. E só espera a fala do filho. E aí eu explico, olha, para o seu filho falar, primeiro ele tem que manter o contato visual. Para ele falar, ele tem que aprender a imitar. Para ele conseguir falar, é a pontinha do iceberg, né? A questão da fala. Ele tem que aprender a apontar quando eu falar, mostra para minha caneca. Então, a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias. É um tratamento longo, como a Pamela falou. Não é algo de 1 mês, nem 2 meses, é um processo. Então, é um grande desafio conseguir alinhar essas expectativas com a família, né? Então, eu sempre pontuo. A família tendo o PEI, vai ficar mais fácil para ela ter a meta. Para onde que eu vou com meu filho? Ela não tá no escuro, né? Então, ela vendo os pequenos avanços. Ah, meu filho antes não apontava, ele começou a apontar, é um avanço, a gente está conseguindo ter uma melhora. E todo esse processo, esse tratamento, ele depende não só do profissional, depende da família também. Então, é algo que... com quem que o seu filho fica quando não está na terapia e você precisa trabalhar, e né, a vida está acontecendo. Se ele passa um tempo, às vezes com a babá, com uma avó, e não está sendo estimulado, se ele só está na TV, vai ser a gente estar remando contra a maré. Então, vai ser mais devagar o processo. Então, é algo que depende não só do profissional, mas como de toda aquela rede de apoio ali dele, tem que estar todo mundo remando na mesma direção e a gente comemorar essas pequenas vitórias e avanços. Sim. E tem, assim, na infância, quando criança, com quantos anos mais ou menos consegue identificar que a criança tem o autismo? Tem uma idade para identificar ou desde bebezinho consegue? Então, a partir dos 6 meses, as famílias começam já a pontuar algum comportamento, mas como eu falei, é difícil ainda fechar esse Sim. diagnóstico, mas a partir dos 2 anos já fica muito claro. 1 ano e 6 meses. É porque daí 2 já é a anos. fase que a criança começa a falar, né? Já quer Isso. falar, já quer estar ali com outras crianças. E existe também algumas questões de alguma regressão, né? A Luzi vai até saber explicar melhor. Tem crianças que com 6, 9 meses já começam a falar, papá, mamãe, já estão assim com o desenvolvimento natural. Vai chegando nos 1 ano e pouquinho, começa a regredir. Começa a não falar mais, começa a ter uma maior seletividade alimentar. Então, a família começa a ter esse alerta maior por conta disso, tem essa regressão. Então, normalmente os diagnósticos são fechados com 1 ano e 6 meses, 2 anos, né? Dependendo do sistema. No SUS, acredito que é um pouquinho mais demorado, é mais difícil. Então, tem outros, né? Fala assim, essa criança é birrenta mesmo. Não aconteceu de alguém falar isso? Porque eu já ouvi, né, na escola, né? Porque quantos anos atrás, na época de estudo, da criança assim, ou ser imperatismo, falar assim, é imperatismo, não tem nada, não é nada, né? E às vezes ter alguma coisa. Tem muito aquela questão assim, deixa o tempo dele. Eu falo, não deixa o tempo dele. Não é assim. Tem Aquela questão também que o pai, eu era assim. E os pais, os homens têm um pouquinho mais de resistência, né? Em aceitar isso. Então, as mães, eu percebo que elas estão, assim, guerreiras, lutando pra tentar. E os pais falam, não, tá tudo bem. Já aconteceu de eu atender famílias que o pai não queria nem que eu referisse sobre o autismo. Eu tentando explicar. Aí você fala, nossa, aí a criança já tá perdendo. Porque, obviamente, tem uma quebra de expectativa pra família. Não é fácil, né? Você quando nasce quando você descobre a gestação, já é uma expectativa que você cria. Então, quando tem essa quebra, existe muito e agora? Tem a negação, então é um processo mesmo.
Então, a gente também tem que ter essa habilidade de lidar com as famílias, que acaba sendo um desafio maior ali também nessa questão de embarcar junto, né? Mas, normalmente, nessa primeira fase da infância, os sinais já ficam bem claros. Sim. Ô, Luzinete, e como assim que um neuropsicopedagogo... Pode Gente, falar isso- neuro-PP, tá bom? Isso é um trava-língua Isso, mesmo. fala neuro-PP. Como que abrevia. você, como neuro, pode estar aí dando dica para os professores, né? Porque às vezes pode acontecer de você ter um autista lá na sua sala de aula e você nem perceber, né? Como que pode trabalhar, o neuro pode trabalhar com isso nas escolas com os professores? Então, pode trabalhar com a prevenção, Sim. fazendo palestras, orientando os professores, orientando a direção da escola e, assim, falando a respeito das características do autista. E aí, com isso, eles vão estar identificando e também trabalhando a parte sensorial. Porque quando a escola de educação infantil, ela tem por função trabalhar a parte do antes da alfabetização. Então, para a criança ser alfabetizada, ela precisa rolar. Para a criança ser alfabetizada, ela precisa tocar, ela precisa subir, ela precisa falar trava-línguas, ela precisa trabalhar Precisamos falar trava-línguas, por favor, gente. trabalhar a questão da parte fonética, né? Para ela poder ser alfabetizada, para ela poder falar, e também a questão da memória fonética. Então, ela precisa ter uma quantidade de palavras em cada fase para ela poder ser considerada que ela está de acordo com cada fase da pré-escola. E muitas vezes tem pré-escolas que não fazem essa estimulação. E eu tive um paciente que ele nasceu prematuro e ele ficou num berçário onde ele ficou lá no berço. E ele teve um atraso cognitivo de 1 ano. Caramba. E aí esse atraso cognitivo ficou parecendo autismo. Mas quando foi feito todas as avaliações que a gente faz, descobriu-se que ele tinha atrasos cognitivos e enviou-se ao neuro e o neuro identificou que ele é um possível TDAH. Caramba. E por conta de podas neurais que ele teve, porque acontecem as podas neurais. Essa criança ela não é estimulada, que é o caso que ela falou, da criança ela falava, balbuciava e depois parou. Então, como não foi estimulada, o cérebro entendeu que ela não precisava daquele neurônio. E aí houve a poda neural. E a criança, ela com 2 anos, ela para de falar. E aí, com isso, é feito toda uma investigação e aí ela recebe o laudo de autista. Só que se ela tivesse sido estimulada desde criança, talvez agora ela não tivesse todo esse atraso cognitivo. Poderia ter sido bem menor se tivesse tido o estímulo. Então, assim, uma das orientações que eu, quando vou em escolas, que eu passo, é que estimulem as crianças. Brincadeiras de roda, brincadeira de pular, amarelinha, brincadeira daquelas 3 Marias, sabe? Que a gente brincava de jogar e pegar a pedrinha. São brincadeiras, assim, que são, assim, tão fundamentais. Colocar um copo dentro do outro, Sim. né? Reconhecer cores, fazer o pareamento de cores. São coisas, assim, que vai ampliando o leque, assim, de aprendizagem das crianças, dos pequenos. Eu não sei como que é, né, a educação aqui em São Paulo, sou do interior do Paraná, então acho que é um pouco diferente de cada lugar, mas na época que eu estudava, sempre fui de escola pública, né, já tinha neuropsicopedagogo, já tinha uma terapeuta, que era psicólogo, né, só que não, eu vejo a importância, que igual a gente tava falando aqui, né, brincando com a Pamela, da questão, tem que ter um advogado dessa Exato. área. Aí, o que vocês podem estar falando da questão da importância também na educação sobre ter profissionais especializados de cada área? Não sei se já tem, né, nas escolas, como que é aqui. Pamela, o que você pode estar falando sobre essa questão de ter esses profissionais para, às vezes, identificar mais rápido, né, dentro das escolas? Sim, é importante, né? Eu vejo, assim, a diferença dos meus clientes, pacientes que são acompanhados e que Sim. podem, né, que têm esse privilégio de ser acompanhado por especialistas, a diferença efetiva do reflexo disso na família. Igual a Giovana estava comentando, infelizmente, muitas famílias são acabadas e finalizadas o relacionamento por conta do reflexo
dessa questão do autismo dentro do relacionamento. Por isso que, para mim, né, a minha área é especialista de saúde com mulheres. Por quê? Porque muitas vezes os casamentos eles se acabam por conta da dificuldade que é o cansaço de levar em terapia, a questão do diagnóstico, a expectativa que foi criada. Então, ter especialistas que acompanham e que traz esse conforto é um trabalho muito integrado. Principalmente, né? Então, acho que nas escolas, né? Porque a Nossa. escola é o tempo que as crianças mais passam. E a tratativa, né? E uma outra coisa que eu sempre falo assim, hoje a gente fala muito do autismo para a criança, mas essa criança vai ser um adolescente e ela vai ser um adulto. Sim. Uhum. E a gente, né, esquece um pouco disso, óbvio que a gente tem que tratar desde pequeno, mas as escolas precisam se preparar para esses outros momentos também. Imagina como é um adolescente na puberdade pensando e criando com vontades de outras coisas na cabeça, porque o corpo está desenvolvendo junto, né? O adulto que está sendo promovido, uma época de faculdade que a gente tem que escolher que profissão vai seguir. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo que se não tem especialista, cada um na sua área, cada um na sua visão, porque não adianta, né? Por mais eu faço a brincadeira aqui do advogado especialista, mas é verdade. Se você não tem esse feeling, não adianta um advogado criminal querer falar sobre autismo, porque ele não tem nem a mesma sensibilidade de tratar com o assunto. Sim. É diferente, né? Infelizmente é diferente. A mesma coisa com as áreas. Para você ver, né? Às vezes você vai falar, nossa, mas o que a neuro faz e a enfermeira? É totalmente diferente. Então a gente é muito necessário. Conjunto, né? Conjunto. Tudo se complementa, né? É muito importante até essa troca multidisciplinar. Então, Sim. seja com as professoras, eu sempre falo com as mães, eu falo, ó, quer passar meu contato para a escola, vice-versa, com a TO, com a fono, porque a gente tem que trabalhar pensando na criança. Então, é todo mundo na mesma direção. E falando em escola, infelizmente, já chegaram muitos relatos até mim de escolas que, quando descobre que a criança tem algum diagnóstico, já dá aquela... Traz menos vezes pra cá, traz meio Já período. exclui, né? Sim. Tá muito estressado. E a mãe fica desesperada. Porque a escola, que era um local de acolhimento, é um local que... Ah, não sei nem se eu vou levar meu filho lá, não sei o que acontece lá. Estão pedindo pra ele menos vezes, então... Então, algo que... São famílias que precisam desse acolhimento, assim... às vezes, até mais as famílias do que as crianças, criança, né? né? Porque eles são a base ali. Às vezes a criança nem entende, né? O que tá acontecendo comigo? Às vezes a criança é feliz, você vê ela toda feliz em casa, mas você precisa dos pais ali acolher mesmo todos esses responsáveis. E que dica que você e a Luzinete pode estar passando aí para os pais, né? Fazer um reforço dessas terapias em casa. O que eles podem estar fazendo com essas crianças? Eu costumo sempre dar uma dica do RCO, que é a rotina, comunicação e organização. Tem que ser, essa roda tem que girar. A rotina, porque toda criança precisa. Então, principalmente os autistas, tem que ter horário para dormir, para tomar banho, para comer. Tem que estar tudo muito estruturado ali. A comunicação, independente se a criança é verbal ou não verbal, é importante você comunicar. E a comunicação com os autistas tem que ser clara e direta, né? Tem que ser algo bem simples. E tem muitas opções na internet daqueles painéis visuais, né? A criança às vezes não fala, mas você levando ela até esse painel, mostra pra ela, agora é o horário da gente comer. E mostra uma fotinho lá da hora da alimentação. Agora é hora da gente tomar banho. Hoje o dia vai acontecer assim, assim, assim. Pra criança ter essa previsibilidade e conseguir se autorregular. Não ficar assim, o que vai acontecer? E são muitos estímulos. Então, é muito importante essa comunicação e a organização para essa roda girar, né? E os pais, quando estiverem em casa, manter o tempo ali com o filho de qualidade, o famoso tempo de qualidade, né? Estimula o seu filho, tá com ele ali, traz a visão dele, o olhar dele para o seu, com os brinquedos, estimula habilidades dele, esteja 100% focado no período que você conseguir, seja 20, 30 minutos por dia que você consiga, né, permanecer de fato ali com ele. Isso é a base para antes de pensar em qualquer tipo de terapia. Sim, legal. Então, para quem já teve filho, ficou grávida, uma das técnicas que eu falo para entender um pouco do que acontece com o autista, em relação aos 5 sentidos, é lembrar de como era difícil você sentir cheiro
você sentir alguns alimentos. Eu, para escovar o dente, eu tive que reduzir a escova porque eu tinha ânsia de vômito, porque a minha sensibilidade ficou muito grande. E na audição também, a minha sensibilidade ficou muito grande. E assim é o autista, ele tem uma sensibilidade dele para determinadas coisas que é altíssima. E com isso, ele acaba ficando, quando o ambiente está aversivo para ele acaba tendo um comportamento diferente e muitas vezes as pessoas não entendem. E é só mudar o que está acontecendo ali no ambiente que a criança vai mudar o comportamento. Então, uma das coisas que eu falo para os pais é: observa qual foi o horário que a criança teve aquela crise, o que aconteceu, o que estava passando na televisão, o que você estava falando, tinha muito barulho, estava mais silêncio, o que estava acontecendo? A rotina é muito importante. O autista, ele é previsível, então ele precisa saber tudo o que acontece com antecedência. Não pode mudar a rotina dele, porque se mudar a rotina, ele vai entrar em desequilíbrio também. E fazer jogos, né? Jogos para brincar em família, né? É muito gostoso a criança poder participar e brincar. Vários jogos que são simples, que pode estar brincando em família, e aí vai interagir, a família toda vai ficar feliz, e promover também alguma atividade para ele fazer, incluir ele na rotina da família. Ele já pode, dependendo da idade, forrar uma cama, já pode ajudar a lavar uma louça. Então, assim, é fazer essas interações para que ele se sinta parte da família. Legal. Antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizado, que faz as nossas canecas. Também quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, e também quero agradecer a Keline, a doutora Aline, da Clínica Aba, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
Meninas, antes da gente encerrar aqui, né, quero pedir para vocês deixarem aí o contato de vocês, aonde o pessoal encontra vocês nas redes sociais e uma dica aí para os pais que têm os filhos autistas. Ótimo. Obrigada mais uma vez. Podem me encontrar no @Pamela Bueno Advogada. Eu tenho bastante conteúdo lá com relação ao autismo. Estou sempre com palestras, com apoios. Então, por favor, sigam-me lá. Será um imenso prazer. E a dica é realmente assim, contem com apoio. Tenham um coração aberto no sentido de que realmente saibam que é a necessidade de ter o tratamento e o apoio adequado. Conte com as especialistas, porque isso é fundamental. Então, deixo esse abraço para todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Pamela. Luzinete. Olha, foi uma honra participar aqui no podcast. Estava um pouquinho nervosa no começo. Nem parece, né, gente? Falou Não. super. As duas aqui, novatas no podcast. Vamos bem. Mas eu fiquei muito feliz e grata por poder participar. Vocês me encontram no @Luzinete Vilelas Neuropsico. Lá também eu tenho bastante conteúdo e dicas. Tem o meu site também, materiais neuropsicopedagógicos. Às vezes eu tenho in-house também. Não sou só eu. Onde os pais podem estar adquirindo e pode estar fazendo com seus filhos em casa. E também a dica que eu dou é interação, que vocês interajam com seus filhos em casa. Obrigada, Luzinete. Giovana. Primeiro, obrigada, viu, Nath? Adorei esse papo aqui com vocês. E vocês me encontram no @enfermeira.giovana, ali no Instagram. Posto a rotina ali dos atendimentos. E um recado que eu queria deixar para as mães é que não desista, comemore as pequenas vitórias. É um processo lento, mas vocês vão chegar lá. Obrigada, viu? Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast. As meninas pela primeira vez, a Luzinete e a Giovana, estavam super nervosas aqui, mas ó, foi tudo natural. A Pamela, obrigada novamente por estar aqui. Desculpa as brincadeiras, a gente brinca, a gente dá risada. E gratidão, o podcast está aí aberto, né, para vocês voltarem também. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixe o seu comentário, compartilha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu espero vocês no próximo Natcast.